Olá, meus amados irmãos em Jesus. Que a paz do Cristo se faça presente aqui entre nós. É com muito carinho que estamos aqui neste momento, dividindo estes minutinhos juntos com Jesus. Esse momento que a gente se dedica a refletir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, para iniciar o nosso dia, para acolher um ensinamento no nosso coração e também uma palavra de esperança. Lembremos que hoje estamos encerrando mais uma semana na jornada na nossa vida. E é um momento propício e muito convidativo para a gente refletir sobre como foram esses dias que se passaram. Como a gente conduziu esses dias, que atitudes que tivemos, quais foram as palavras que a gente compartilhou com o nosso próximo, quais foram os pensamentos, os desejos que rodearam a nossa alma. Analisar, fazer uma reflexão literalmente de como a gente agiu, como a gente conduziu esses dias. E dessa forma a gente consegue ter um olhar do que podemos modificar, dar uma melhoradinha, uma aperfeiçoada, o que não foi tão bom para nós e não foi também edificante e que a gente pode buscar transformar na próxima semana que seguirá. Todos nós ainda cometemos falhas, ainda cometemos erros. O importante é a gente olhar, analisar essas atitudes que não foram tão benéficas ou que foram alguns tropeços que tivemos e buscar transformá-las no caminho do bem. Todos os dias, no amanhecer do dia, nós temos a oportunidade de fazer diferente de ontem. Por mais que ontem a gente tenha errado, tenha falhado, hoje é um novo dia que se inicia e que temos a chance de fazer diferente. Então, vamos aproveitar esse encerramento da semana para meditar e refletir um pouco mais sobre o que habitou em nosso coração e buscar na semana seguinte dar uma aperfeiçoada, uma melhoradinha, aos poucos, devagar, cada um no seu tempo, mas dessa forma a gente já caminha um pouquinho mais no progresso. Bom, meus amados irmãos em Jesus, hoje nós vamos convidar a todos para a gente dar sequência na nossa reflexão de ontem. Lembremos que estamos ao longo desses dias com uma proposta diferente aqui no nosso Evangelho diário. Estamos dedicando alguns dias à passagem do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a passagem do item 5, o advento do Espírito de verdade. Estamos ao longo desses dias dedicando a refletir cada parte, cada trecho desta passagem, que é uma mensagem muito bonita para todos nós. Hoje estamos dando sequência no segundo dia de reflexões dessa passagem e nós vamos convidar a todos para lermos juntos o que o segundo trecho, o segundo parágrafo desta passagem, que é uma passagem que foi trazida pelo Espírito de verdade, tem para nos ensinar. Então vejamos que se a gente for lá no Evangelho segundo o Espiritismo, neste item 5 do capítulo 6, nós iremos encontrar na segunda parte da mensagem o seguinte ensinamento: mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para
vos proclamar: orai e crede, porque a morte é uma ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver. Vejamos que lindas essas palavras. Se pararmos para olhar cada linha desta mensagem, desta fração que nós recortamos aqui, conseguimos extrair muito ensinamento e muitas reflexões para nós. Este primeiro trecho dela, vamos reler. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Este primeiro trecho muito nos rememora Jesus, Cristo, quando esteve aqui entre nós na terra. Ele mostrou para todos nós o caminho a seguir que conduz ao reino de Deus. Jesus nos mostrou através de seus exemplos, de sua conduta, de sua vida, de seus ensinos, todos os caminhos que podemos tomar, todas as ações, pensamentos que temos que nos conduzem ao aperfeiçoamento moral. Cristo, literalmente, é como se ele tivesse nos entregado um mapa com as rotas que nos levam ao caminho do bem, com as rotas que nos guiam para mais perto de Deus, para deixarmos esse primitivismo moral da nossa alma e alcançarmos um caminho de mais purificação espiritual. Cristo nos ensinou tudo, mostrou o caminho, nos guiou para as rotas que conduzem a mais perto de Deus, ensinou para todos nós qual caminho tomar, quais escolhas nos levam às escolhas segundo a vontade de Deus. Cristo deixou tudo explicadinho para nós. Contudo, nós desviamos desse caminho. A gente às vezes desiste no meio da rota, a gente toma outro percurso na trilha, mesmo Jesus nos avisando, olha, haverá pedras no caminho, haverão espinhos, nessa rota que conduz a mais perto de Deus, vai haver desvios ali e mostrando pra gente qual deveríamos tomar. Haverão bifurcações, haverão pedrinhas, haverão buracos, haverão subidas longas. Cristo avisou até mesmo isso para nós, mostrando que o caminho, que a trilha, não seria fácil. Mas a gente, mesmo sabendo de tudo isso, desviamos do caminho. Tomamos outra rota. Desviou, saiu do meio da trilha, tropeçou nas pedras e continuamos ali caídos, não tivemos ânimo para levantar. Achamos às vezes o caminho difícil demais e queremos uma rota mais fácil, mais rápido, mas que não leva para perto de Deus. Então, já tem milênios, séculos, reencarnações diversas, que mesmo a gente sabendo o caminho de Jesus como nosso guia, a gente tem desviado desse caminho. É justamente isso que esse primeiro trechinho aqui ele nos ensina. Nós, como almas ingratas, desviamos do caminho reto e largo que Jesus veio nos ensinar. O caminho que conduz ao reino de Deus. E agora estamos perdidos. Porque sem Jesus nos guiando o nosso coração, nós estamos perdidos na vida. A gente toma decisões sem pensar, impulsivas, ficamos com dúvidas permanentes por vezes sem saber como agir, tomamos escolhas precipitadas, equivocadas, falamos impulsivamente e acabamos machucando o próximo, não filtramos o que acolhemos no nosso coração, estamos perdidos, andando na escuridão,
E nós sabemos que para chegar no caminho de luz, somente com o farol dos ensinos de Jesus. Mas nós desviamos desse caminho do Cristo e estamos perdidos, como a nossa passagem nos diz. Não estamos permitindo que Jesus seja o guia da nossa vida. Por vezes, perante escolhas da vida, decisões e até mesmo ao iniciar o nosso dia, a gente deixa como guia da nossa vida as coisas materiais. A gente deixa como guia da nossa vida o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o que nos beneficia, o que vai nos melhor favorecer. E com isso, não permitimos que o Cristo seja o grande guia da nossa vida. Vejamos só o que temos feito e como temos conduzido as nossas existências já há muito tempo. E essa passagem de hoje, ela vem, esse trechinho que nós recortamos, ela vem com uma preciosidade de ensino muito grande para a gente refletir. Porque ela nos diz, olha, a vida não é só a matéria. Não é só a matéria. A vida é eterna do Espírito. E mesmo quando a gente deixa a matéria, continuamos seguindo a nossa vida no plano espiritual. E dessa forma a gente tem que compreender, somos convidados a compreender que esse estágio aqui na matéria é um grande educandário para a gente cultivar, crescer e desenvolver as nossas virtudes, o nosso espírito. E para que isso se dê, precisamos ter Jesus como nosso guia. Porque o Cristo, ele mesmo nos diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Essa frase, essa afirmativa do Cristo é nítida e objetiva para nós nos dizendo, se queremos nos aproximar de Deus, nos aperfeiçoar, o caminho e a verdade é através de Jesus. O caminho é através de Jesus. Não adianta a gente querer um caminho mais fácil, um caminho mais rápido. Não adianta a gente querer um caminho que a gente não vai precisar se esforçar, um caminho que não vai ter altos e baixos. Não adianta, porque esses caminhos não levam para perto de Deus, mas apenas a rota que Jesus nos mostra. Por isso hoje, meus amados irmãos em Jesus, nós convidamos a todos, inclusive estendo esse convite a mim também, a pensarmos quem ou o que está guiando a nossa vida. Será que já paramos para pensar o que está movendo o nosso coração? Quem está guiando a nossa vida? Perante as nossas ações, as nossas atitudes, o que tem nos guiado? Como dissemos, será que para fazer uma escolha, o que vai nos guiar é o que vai melhor nos beneficiar egoisticamente? E não o que Jesus nos ensina? Será que perante uma decisão, para iniciar o nosso dia, o que tem nos guiado é o nosso orgulho? E não as rotas de Jesus ou a vontade de Deus? Vamos meditar sobre isso hoje, o que tem nos guiado, porque se Jesus não está guiando o nosso coração, nós estamos e continuaremos perdidos nos caminhos da vida, com um vazio no peito, com aquela melancolia sem fim, sem saber que decisão tomar, com aquela dúvida eterna, fazendo as coisas apenas materialmente, mas não tem propósito, não tem um porquê. Vamos meditar sobre isso hoje, porque apenas com Jesus a gente consegue desenvolver o nosso espírito, a nossa moralidade e nos aproximar do reino de Deus. Vamos pensar sobre isso hoje, revelar Jesus no nosso coração e permitir que o Mestre, Jesus, seja o grande guia, o grande sol misericordioso
que guia a nossa vida. Com Jesus a gente consegue viver o amor, a caridade, a esperança, a fé e cultivar a humildade em nosso coração. E que assim seja. Meus amados irmãos em Jesus, essa foi a nossa mensagem de encerramento da nossa semana. Convidamos a todos a meditar um pouco mais sobre o tema de hoje, sobre o que tem nos guiado, quem tem guiado a nossa vida. Será que é o orgulho, as baixas paixões? Ou será que estamos nos esforçando para Jesus ser o grande guia da nossa vida? Bom, meus queridos irmãos em Jesus, espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre esse tema. Agradecemos imensamente a paciência e o carinho de todos que estiveram aqui nesta manhã de sexta-feira, acompanhando conosco a nossa reflexão. Mas também desejamos uma boa tarde ou uma boa noite para todos aqueles irmãos que nos acompanham em horários diferentes ao longo do dia. É muito bom ter todos aqui compartilhando esses minutinhos de ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, de ensinamento de Jesus. Lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Fiquemos em paz e que assim seja.